Já te aconteceu alguma vez dares por ti a olhar para uma situação, por uma circunstância na tua vida e te vir imediatamente aquele pensamento: mas como é que é possível estar a viver isto outra vez? Se eu já tinha percebido esta questão, se já tinha tido este insight, porquê que passado todo este tempo dou por mim a viver a mesma coisa? Olá, eu sou o João Diogo, criador do Chu. Qualquer comentário que tenhas, qualquer questão, qualquer pergunta que queiras ver respondida num vídeo destes futuro, deixa na caixa de texto e de comentários. Caso este tema te interesse, viver a vida em consonância, em integridade, em totalidade, em consciência e transformar a tua vida do dia a dia num laboratório de consciência, dá uma vista de olhos em 21diasdefluxo.com. 21 com 2 e 1 em número, 2, 1, diasdefluxo.com. Dá uma vista de olhos no fluxo. De volta ao tema de hoje. O tema de hoje é um pouco o Sícar e o Mestre. Como é que nós podemos criar uma nova relação com estes dois aspectos aparentemente polares dentro de nós? Há uns tempos estava numa sessão com uma cliente, numa sessão de coaching individual, e estávamos a explorar uma situação, e cada vez que chegávamos a um insight, ela olhava para mim e dizia assim: déjà vu, já tinha visto isto outra vez. E continuamos, e mais uns minutos, e ela: déjà vu outra vez. E mais uns minutos, déjà vu outra vez. E esta é uma experiência comum em quem faz, quem participa, quem consome, quem está comprometido ou comprometida com o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Esta questão de, a determinada altura, num workshop, num livro, numa formação, compreendemos o que se passa connosco, compreendemos o padrão, compreendemos a sua origem, mas depois, ao longo do tempo, ele continua a vir ao de cima. Ele continua a manifestar-se em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, mas exatamente o mesmo padrão, exatamente o mesmo diálogo interno, exatamente as mesmas vozes, mas agora projetadas numa outra circunstância. E é normal que assim seja. Porque quando nós compreendemos algo sobre nós mesmos, apenas sinalizamos um padrão. Não quer dizer que ele esteja curado ou que ele vá desaparecer. A tendência é que ele continue a ouvir ao de cima ao longo do tempo e que com o tempo o venhamos a integrar dentro de nós. Porque repara, tudo aquilo que tu queres mudar, tudo aquilo que tu queres criar, tudo aquilo que queres manifestar, tudo aquilo que queres realizar na tua vida é, na sua gênese, um padrão relacional. Tu queres mais amor, o convite é olhares para o padrão de relação que tens com o amor, com a tua cara metade, com as tuas amizades. O que se tu queres é mais dinheiro na tua vida, o convite é olhares para o padrão relacional que tens com o dinheiro. Se queres alterar uma questão de saúde, o padrão é olhares para qual é o padrão relacional que tens com o teu corpo e que tens com a doença, os sintomas, com o que está a surgir. E o convite é sempre olharmos para um padrão relacional e olharmos para esta questão destas duas vozes que todos temos dentro de nós. Por um lado, uma voz que no Chu nós identificamos como sendo o seeker, esta resposta automática, que tudo o que tu queres é muda-me isto imediatamente, tira-me daqui o mais depressa possível e arranca compulsivamente ou em aversão ou em negligência para o que quer que seja. E outra voz, que é este mestre interno, que tem a capacidade de, perante as circunstâncias, elevar-se, fazer um zoom out, ver a circunstância de cima, tanto o que se passa dentro de ti ou dentro de mim, como o que se passa fora com as outras pessoas, e ser capaz de dirigir o padrão energético, ser capaz de dirigir o padrão relacional, de modo a que não entre nem em compulsão, nem em aversão, nem em negligência, mas sim em fluxo, sim em criação, sim em uma resposta à situação, em vez de ser uma reação à situação. E nós nos últimos vídeos viemos a falar do padrão automático, compulsão, aversão, negligência. Se não assististe aos vídeos anteriores, convido-te a fazê-lo, porque o seu conteúdo vai-te ser bastante útil para este. Hoje vamos tentar integrar isto numa nova visão do que é viver de propósito.
Então imagina isto. Imagina que, em vez de quereres que uma circunstância desapareça quando ela acontece, seres capaz de compreenderes o padrão negativo, compulsão, aversão, negligência e usares a sua energia, usares os recursos que estão a ser alocados a este padrão de luta ou de fuga para encontrares uma resposta, uma solução e agires. E repara, o padrão compulsão, aversão, negligência, ele projeta-se em diversas relações e situações da nossa vida. Um bom exemplo é o desenvolvimento pessoal. A tendência é para quando começamos no desenvolvimento pessoal ou no autoconhecimento, para consumirmos compulsivamente experiências, retiros, workshops, livros, palestras, mensagens, diferentes autores. E no início, a compulsão, ela vira-se para o autoconhecimento, mas continua a ser uma compulsão. E a tendência é consumirmos. Depois, tendencialmente, este ciclo negativo vai gerar aversão. E nós começamos a gerar aversão ao estilo de vida do qual estamos a sair. Começamos a apontar o dedo à maneira como os nossos pais vivem, como os nossos amigos vivem, como aquela pessoa vive, como os políticos fazem, como tu. E o próprio desenvolvimento pessoal vai ser levado por este ciclo da compulsão para a aversão até finalmente dar negligência. Negligência de, eu sei que quero meditar, pá, mas medito amanhã. Ou eu quero é viver em paz e longe do mundo. O convite é que nós transformemos a vida numa incubadora de consciência. O convite é sermos capazes de estarmos no mundo e sempre que se ativa a compulsão, a aversão, a negligência, sermos capazes de, vem o seeker, muda, transforma-me isto o mais rápido possível, sai daqui, muda aqui, solução, e sempre andar para a frente. Ou então a retrair-se e quando damos por ele, abraçarmos-lo com o mestre, desintegrarmos esse padrão energético e usarmos essa mesma energia que estava aí agarrada para nos focarmos na direção daquilo que nós queremos, para ativarmos o nosso potencial total, este estado de fluxo criativo, entrarmos em ação e irmos para a frente. Então imagina isto, que a tua vida, ao integrares este novo padrão de relacional entre o seeker e o mestre, e esta polaridade, não é mais fugir das circunstâncias ou evitar as circunstâncias ou correr para as soluções que te dizem que não te vão fazer sentir o aperto, mas sim, quando vem o aperto, usá-lo conscientemente para libertar essa energia e depois canalizá-la na direção daquilo que tu queres. E daí transformares o teu dia a dia numa incubadora de consciência, numa incubadora de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Por debaixo de tudo isto, de todas estas relações que tu podes transformar na tua vida, está a relação primordial entre o seeker e o mestre. A parte de ti que dispara em reação, em luta, fuga ou parálise, e a parte de ti que é capaz de, quando se percebe que está em luta, fuga ou parálise, abraçar a vulnerabilidade dentro de si, dar-lhe a volta e dirigir-se na direção daquilo que quer. Esta é a relação primordial que, assim que tiveres desenvolvido alguma mestria sobre ela, assim que começares a aproximar estes polos, assim que começares a desenvolver competência em transformar os padrões em energia, em libertar a sua energia, te vai permitir construir novos padrões de relações pessoais, financeiras, profissionais, de saúde, do que quer que seja, porque porque estás a comandar a relação primordial dentro de ti entre esta polaridade do seeker e do mestre. Era isto que eu te queria mostrar neste vídeo, a chamada de atenção para que as respostas que tu recebeste nos outros vídeos, para a compulsão, para a aversão e para a negligência, terão que ser implementadas vez após vez no teu dia a dia. E não é que o padrão desapareça, o padrão até é bem-vindo quando nós desenvolvemos a consciência e a competência para mergulhar dentro do padrão e sair de lá com respostas, com energia, com soluções e com
respostas criativas perante as circunstâncias da vida. Era isto que eu te queria mostrar. Qualquer questão, qualquer comentário, qualquer pergunta que tu tenhas dentro de ti e gostavas que eu respondesse, deixa na caixa de texto. Se te interessa este tema, viver em integridade, transformar o dia a dia num laboratório de consciência e aprenderes a transmutar estados, o seeker no mestre, visita 21diasdefluxo.com, 2 e o 1 em número, em numerário, 21diasdefluxo.com. Obrigado por teres assistido e vemos num próximo vídeo. Até já!